Olá, boa tarde. Hoje temos mais um fundo espetacular para a aula de hoje. Hoje vai ser uma aula sobre como sair, ir comer fora, não é? Ter os tais eventos de ir comer fora e conseguirmos manter-nos fiéis àquilo que é o nosso plano de alimentação, o plano de bem-estar a longo prazo. Então, basicamente, antes de sair de casa, é muito importante que nós, para qualquer evento, possamos tomar, por exemplo, um batido antes de sair de casa ou uma barrita, mas em princípio um batido acaba por ser mais viável para conseguirmos ir um pouco mais saciados e quando chegamos ao sítio, portanto ao almoço, ao lanche, ao jantar, qualquer evento que nós tenhamos que no qual tenhamos que participar, consigamos ter, portanto, mais cuidado no momento de escolher aquilo que vamos comer. Portanto, são mais ou menos 200 calorias, um Fórmula 1 feito com bebida de proteína, por exemplo, então acaba por ser muito viável tomar esse batido, estamos saciados e conseguimos controlar e ter vida social, conseguir realmente falar quando chegamos ao restaurante e não ficar cheios de fome à espera de começar a comer o antes possível. Então, isso por um lado. Por outro lado, quando nos sentamos no restaurante, podemos pedir, normalmente nós temos comida em cima da mesa, não é verdade? Podemos sempre solicitar que nos levem o pão, pelo menos, podem deixar aqui só umas azeitonas, mas se levarem o pão já evitamos comer muitas das coisas que se acompanham com o pão e pedimos para nos trazerem primeiramente água, por exemplo, enquanto estamos à espera, para podermos ir saciando essa sede e enchendo um pouquinho, portanto, bebendo água, ir hidratando, para que o nosso corpo aguente mais um bocadinho até vir a comida e não comamos com tanta ansiedade. Depois, podemos evitar também aqueles restaurantes que nós gostamos imenso, todos gostamos, não é? Quando estamos a querer celebrar, ou quando estamos a passear com os amigos, ou quando temos muita fome, a primeira coisa que nos vem à cabeça é um buffet livre, não é? Seja ele chinês, japonês, português, ou de saladas, independentemente daquilo que é, não é? Normalmente as ofertas são em quantidades muito abundantes, então temos de tentar evitar os buffet livres para conseguirmos controlar mais a quantidade. Portanto, quando vamos a um buffet livre, evidentemente todos comemos mais do dobro do que aquilo que deveríamos comer numa refeição normal. Por outro lado, evitar também, se pudermos escolher, se não houver outra opção, pois, e se não tivermos um batido à mão, pois evidente, vamos tentar evitar também os restaurantes de comida rápida. Tudo o que são restaurantes que tenham fotografias muito nas zonas tipicamente turísticas, portanto vemos aquelas fotografias que chamam muita atenção naqueles painéis fora do restaurante para nós termos uma ideia visual daqueles pratos que eles têm para nos oferecer. Portanto, evitar esses restaurantes, normalmente abundam as quantidades são muito, muito grandes, as doses são muito grandes e, portanto, tentamos evitar para evitar comer demais, porque é óbvio que as pessoas como eu, por exemplo, que gostamos muito de comer, se nos põem muita comida e se temos muita fome, pois é natural que comamos sempre demais. E, portanto, não seja fácil resistir e manter-nos firmes ali na nossa decisão de cuidarmos. Por outro lado, se não é possível evitar esse tipo de restaurantes porque não há mesmo outra opção, porque a maioria do grupo tende ou vai tender a ir a esse dia, ou porque é um dia que nós escolhemos para comer essas comidas, que também pode ser, não é? Também aqui não estamos aqui a demonizar a comida. Portanto, se há um dia que nós queremos comer esse tipo de comidas, podemos, por exemplo, optar por partilhar as doses, porque se são normalmente muito grandes, vamos tentar partilhar, porque além de pouparmos muito no nosso plano nutricional, pouparmos muito o nosso corpo dessas digestões tão difíceis, também estamos a poupar um pouquinho de dinheiro, não é? Porque assim, partilhando é mais fácil. Portanto, é importante a parte das doses, claro que sim. O tamanho importa, na questão das doses o tamanho importa sempre, portanto se as doses são muito grandes, mesmo que seja só uma dose e referente para uma pessoa na ótica desse restaurante, partilhar é sempre uma boa opção, principalmente para evitar comer demais. Por outro lado, durante as viagens também é importante nós termos em conta que os pequenos almoços incluídos no hotel também normalmente são pequenos almoços muito bons, muito saborosos, com muita variedade, normalmente são tipo buffet, ou podemos pedir aquilo que nós quisermos, também evitar tanto comer demais nesse momento, ainda que esteja incluído no preço e que já esteja pago, etc. Portanto, vamos tentar evitar, levamos o nosso batido, podemos tomar o batido e comer mais qualquer coisa, uma fruta, uns ovinhos mexidos, depende, um queijinho fresco, algo assim, para nos dar esse sabor ou saciar-nos esse gosto, mas evidentemente conseguirmos evitar exagerar nas quantidades de comida. Portanto, evitar os refrescos, as bebidas doces, é evidente, evitar o açúcar dentro das bebidas que nós consumimos, também é importante. E por outro lado, quando nós estamos num restaurante onde temos vários pratos ou num menu ou num restaurante ou num casamento, por exemplo, começar sempre a comer pelas verduras, tudo o que são saladas, coisas que têm muito mais água, para conseguirmos evitar as calorias extra quando estamos com muita fome. A ordem seria saladas e verduras, depois peixe, depois a carne e no final então a sobremesa. Dentro das sobremesas evitar demasiado açúcar,
Ter cuidado com as sobremesas portanto, já sabem, os conventuais são sempre aqueles que têm mais calorias, muitos cremes, muitas natas, muito leite condensado, esse tipo de sobremesas, portanto, tentar evitar e escolher sobremesas depois com mais fruta, com granizados ou gelados de fruta de verdade, não é? Os tais smoothies, está bem? Não comprar ou evitar sempre comprar comidas nas máquinas automáticas, levar opções saudáveis na nossa mala é sempre uma boa opção e também quando estamos de passeio no verão, agora que veio o verão, cuidado com os gelados, portanto podemos sempre ter uma opção mais saudável, evitar as natas, evitar os açúcares, se for uma versão com gelo e com menos açúcar, com mais fruta é sempre uma opção mais saudável. E por outro lado, também pelos snacks, evitar todos os tipos de molhos. Portanto, tudo o que são barbecue, maionese, ketchup, molho, portanto, tudo o que seja molho, mel e mostarda, por exemplo, são coisas que têm muitas calorias e que vão realmente só aportar essa energia que nós nesse momento não necessitamos. Dá muito sabor, sim, mas não é fácil. Nas comidas, portanto, evitar os fritos, como já sabem, tentar comer os grelhados, tentar comer, portanto, as comidas feitas a vapor, os cozidos, portanto, sendo no marisco, na carne ou no peixe, podemos sempre encontrar opções muito saborosas com comida fresca que nos ajuda a saciar esse gostinho e comer saudável. Por hoje é tudo, amanhã temos mais Escola de Hábitos Saudáveis, espero por vocês amanhã.